Olá, meus irmãos, um ótimo dia. Que o seu dia seja de paz, de prosperidade, que seja em tudo abençoado pelo nosso Deus. Irmão, geralmente a riqueza material produz pobreza espiritual, porque geralmente a pessoa perde a humildade e perde a sensibilidade, ela deixa de depender do poder da graça de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Igreja esta situada numa cidade próspera, numa cidade rica, onde tinha tratamento para os olhos, onde também era o berço da moda da época. Inúmeras coisas aconteciam naquela cidade. E a carta que Jesus envia para aquela cidade trata justamente disto. Ele se refere à igreja como uma igreja pobre, miserável, uma igreja que estava nua espiritualmente e uma igreja que estava cega. Então, a prosperidade material daquela igreja fez com que ela se tornasse uma igreja pobre espiritualmente, que não depende de Deus, orgulhosa, autossuficiente. Em uma outra passagem bíblica, nós também vimos quando o jovem rico chega diante de Jesus, e nós podemos observar que a riqueza material dele produziu nele uma pobreza espiritual, porque ele se vangloriava de viver os princípios, se vangloriava de honrar pai, de honrar mãe, ele se vangloriava de viver os mandamentos, mas quando foi desafiado por Jesus para que vendesse tudo e entregasse aos pobres, ele deu as costas para Jesus. Então a riqueza material, geralmente, ela produz uma pobreza espiritual, porque a pessoa ela deixa de depender de Deus da forma que deveria, e o orgulho, a altivez sobressai, pecados esses que estão na natureza do homem, na carne do homem. E então, o que nós aprendemos? Que são raras as pessoas que prosperam e mesmo se tornando prósperas, bem-sucedidas, continuam com a mesma dependência, com a mesma necessidade de buscar ao Senhor. Quanto mais prosperidade financeira, mais distante a pessoa vai ficando de Deus. Por isso que Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Porque a pessoa começa a ficar autossuficiente, ela pode até conservar uma religião, ela pode conservar alguns princípios, mas não depende de Deus e não se entrega para Deus como deveria. Irmãos, eu aprendi que aconteça o que acontecer na nossa vida, nós precisamos permanecer com a mesma essência na casa de Deus, servindo com um coração alegre. Talvez a sua vida tenha melhorado um pouco, talvez você tenha ganhado um pouco de dinheiro, talvez você tenha conquistado alguma coisa ao longo da sua vida e de repente você percebe que o seu relacionamento com Deus mudou, o seu relacionamento com a igreja mudou e o seu relacionamento espiritual, sua vida espiritual também mudou. Embora a gente pense que está tudo bem, mas entendemos que nem sempre a prosperidade financeira, material, ela vai atrapalhar nossa caminhada com Deus. Mas o exemplo bíblico que nós temos da igreja de Laodiceia, o exemplo bíblico que nós temos do jovem rico que foi ter com Jesus, e outro exemplo bíblico do próprio rei Saul, que amou mais o trono do que a Deus. Era um homem que andava atrás da jumenta lá do seu pai, que não tinha nada, e de repente se envaideceu com aquilo que conquistou, que foi dado a ele, o trono, e aí aquilo se tornou a coisa mais importante da sua vida. Então, a riqueza material geralmente produz uma pobreza espiritual. Irmãos, as pessoas que mais se dedicam na casa de Deus, no reino de Deus, geralmente são aquelas que têm menos provisão e elas são as que mais se entregam.
Eu acredito mesmo que Deus vai recompensar cada uma dessas pessoas lá na glória. Porque tem gente que passa aqui por esta terra e elas não ajuntam nada, mas não se assuste, porque você vai chegar lá na glória, e eu creio que você vai chegar, e você vai ver pessoas que ninguém olhava para elas, pessoas que limpavam o chão da igreja, pessoas que não tinham nem um sapato para colocar no pé, mas que dependeram de Deus durante toda a sua vida, servindo ao Senhor. E pode ser que você se surpreenda lá na glória, porque essas pessoas serão com certeza grandemente exaltadas pelo Senhor, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém, queridos? Bora orar? Senhor, nos dê um coração reto, um coração sincero, um coração verdadeiro. Senhor, perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados. Purifica-nos, ó Deus, de toda imundícia. Limpa, em nome de Jesus, ó Pai, de tudo aquilo que nos tem afastado do Senhor. E nos ajude a andar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, todos os dias das nossas vidas. Abençoe o dia de hoje, abençoe a vida de todos que nos acompanham neste canal, e que, em nome do Senhor Jesus, teu favor se multiplique e a tua paz se multiplique sobre a vida de todos que estão aqui, ó Deus, ouvindo esta palavra. Que o dia de hoje seja produtivo e abençoado para a glória do teu santo nome. Irmãos, eu vou ficando por aqui, quero agradecer a audiência dos irmãos, quero também agradecer o pastor Jeffs, que tem me ajudado muito aqui no canal. Irmãos, tem dia que eu não consigo gravar. Para quem não sabe, eu tenho uma rotina bem intensa e eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Que Deus te abençoe. E até amanhã. Deixa lá um comentário, amém?